No livro de Juízes, nós temos a história de Gideão. Provavelmente você já ouviu falar nesse grande guerreiro, um homem que Deus deu a ele uma grande vitória contra os midianitas, que era um grande exército. E o que nós aprendemos na vida de Gideão é como recuperar de um fracasso ou como transformar um fracasso em sucesso. Talvez essa seja a grande descoberta, para a nossa vida. Todos nós experimentamos fracassos em área sentimental, área profissional, financeira. Todos nós, fracasso mais cedo ou mais tarde vai ser a experiência de todos nós. E aqui em Juízes capítulo 6 e também no capítulo 7, nós temos a forma como Deus deu a esse homem uma vitória extraordinária. O povo de Israel vinha amargando já um ciclo de derrotas, E aqui o texto diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar para pô-lo a salvo dos midianitas. Então era uma experiência de fracasso. E Deus vem de uma maneira imperativa e fala ao coração de Gideão. E eu gostaria de ajudar você rapidinho a pensar sobre como se recuperar de um fracasso. A primeira coisa que nós temos que fazer é ouvir o que Deus tem a dizer a respeito do nosso potencial. Interessante que a experiência dele era de medo, mas a Bíblia diz que Deus aparece a Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Então, muitas vezes, os nossos fracassos nos fazem sentir as pessoas mais inadequadas e derrotadas. Mas foi Deus que disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então, nesses momentos de lutas e de fragilidades, lembra que você é um homem valente, que o Espírito Santo habita em você. A segunda experiência de Gideão é que Deus ensina Gideão a começar a usar aquilo que ele tem. Muitas vezes, no momento do fracasso, das nossas lutas, nós perdemos a consciência até daquilo que nós temos. Então Deus aparece a Gideão e diz: vá nessa tua força. Que força se ele estava com medo? Mas havia uma pequena força, A Bíblia diz que Jesus não apaga a torcida que fumega e nem esmaga a cana quebrada. Temos também a multiplicação dos pães, quando Jesus fez aquela pergunta aos discípulos: o que vocês têm? Então, sempre temos alguma coisa, Então, comece a usar aquilo que você tem. A terceira coisa que aconteceu é que Gideão mudou a sua fonte de confiança. Quando o exército de Israel foi enfrentar os midianitas, Deus disse a Gideão: tem gente demais, manda embora os covardes, os medrosos. E aí, de uma vez só, foram para casa 23 mil. E do restante que sobrou, Deus mandou que eles bebessem a água e Deus separou 300 homens para enfrentar um exército de 30 mil homens, que era o exército dos midianitas. Por que Deus fez isso? Para que Gideão não confiasse no seu braço, para que ele não confiasse na sua própria força. Então, para transformar fracasso em sucesso, nós temos que mudar a nossa fonte de confiança. Em quem nós confiamos? Quarto lugar, busca uma nova perspectiva. Gideão estava desanimado e Deus mandou que ele descesse ao arraial dos inimigos. E quando Gideão desce, ele ouve dois homens, dois midianitas, relatando um sonho que eles tiveram. E naquele sonho, Gideão aparece como um instrumento de Deus, atropelando todo aquele exército dos midianitas. Então, quando ele decide sair do lugar onde ele estava, ele acaba ganhando uma nova perspectiva. E é isso que muitas vezes falta na nossa vida. Nós estamos tão acostumados com a derrota, com o fracasso, que nós já desistimos. Então, se essa é a sua situação, busque uma nova perspectiva. E, finalmente, use uma nova estratégia. Qual foi a estratégia que Deus deu para Gideão? Ele disse: pegue 300 cântaros e 300 tochas e desça ao arraial. E nós sabemos que uma tocha, naquela época, era usada para cada grupo de 100 soldados. Então eles vieram com 100 tochas e os cântaros, e quando eles quebraram os cântaros dentro do arraial dos inimigos, estavam todos dormindo e aqueles cântaros imitavam tropel de cavalo e aquelas tochas espalhadas estrategicamente. Era como se tivesse 30 mil homens ali.
e eram apenas 300, cada um com uma tocha. E eles começaram a matar uns aos outros. O que aconteceu com Gideão? Deus deu a Gideão uma nova estratégia. Talvez o que está faltando na sua vida para transformar você de um fracassado no vitorioso seja exatamente uma nova estratégia. Espero que essa palavra fale muito ao seu coração. Você pode transformar o seu fracasso em sucesso se você fizer essas 5 coisas. Primeiro, ouça o que Deus tem a dizer a seu respeito. O Senhor é contigo, homem valente. Segundo, vá nessa tua força. Use aquilo que você tem. Terceiro, mude a sua fonte de confiança. Quarto, busque uma nova perspectiva. E quinto, busque uma nova estratégia. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana e espero em breve estarmos juntos novamente. Um abraço.